Boa noite, que Deus te abençoe. Aqui é o Lucas Santana e hoje eu gostaria de expor um pouco sobre Abacuque com os amados irmãos. Nós vamos começar agora nas sextas-feiras, aprender um pouco sobre Abacuque, aprender um pouco sobre alguns livros da Bíblia. E hoje eu gostaria de expor sobre esse livro abençoado que é o livro de Abacuque. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque. Entretanto, primeiramente, mesmo sabendo que talvez hoje você não use tanto assim o livro de Abacuque, mas abra sua Bíblia no livro de Abacuque, que eu gostaria de falar só sobre esse primeiro versículo, que diz o seguinte: oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. Vai retratar exatamente sobre essas coisas. Abacuque começa a expor várias perguntas e várias perguntas depois disso. Mas só para a gente saber sobre quem é o profeta. O profeta Abacuque, aquele que é responsável para trazer a mensagem de Deus pelo qual ele viu e teve e recebeu em visão. A biografia que nós vamos usar para falar um pouco sobre Abacuque, nós vamos falar um pouco utilizando a introdução ao Antigo Testamento do William Lazo, nós vamos utilizar o panorama do Antigo Testamento do Gleason Archer, nós vamos usar o comentário expositivo de Abacuque do Hernán Dias Lopes, nós vamos ter aquele livro O Problema do Mal, no Antigo Testamento do Luiz Saião, nós vamos usar o livro Triunfo da Fé do Heber Campos Júnior, nós vamos usar a Bíblia Peregrino, a Bíblia da Reforma e nós vamos também utilizar o Dicionário Davis. Foi alguns apanhados que eu peguei para nós podermos falar sobre o livro de Abacuque. Antes de expor um pouco sobre o livro de Abacuque, eu gostaria de falar sobre o domínio de data em que ele foi escrito. Até porque quando nós lemos assim, não fica muito bem claro aonde que foi escrito, mas nós conseguimos compreender que na verdade Abacuque ele fazia parte de um contexto histórico de muitos profetas também. Então nós vamos colocar aqui, nós vamos falar sobre contexto histórico, nós vamos falar sobre a idoneidade do livro, nós vamos falar sobre as alegações primais do livro e principalmente nós vamos tecer aqui alguns domínios dessa data que o livro de Abacuque contém. Numa visão geral, após ler todos esses irmãos, eu consigo ver que na verdade Abacuque deve ter sido escrito dos anos 640 aos anos 587. Então, numa exposição total, numa visão total, eu gostaria de trazer um contexto panorâmico para vocês. Por exemplo, do ano de 640 ao ano 609, nós temos o reinado do rei Josias, pelo qual, visto por muitos como um reformador, até porque os antes de rei Josias, nós percebemos os grandes reis que não tiveram nem um pouco, mas nem um pouco mesmo de idoneidade com Deus, não quiseram ter nada com Deus, ficavam totalmente longe de Deus, e Josias é aquele que resgata de novo essa vontade de estarem ali prontos para estar com Deus. Em 605 nós percebemos que Nabucodonosor ele sitia Jerusalém. Em 605 mesmo, muitos creem que o livro de Abacuque é escrito nesse momento de terror que acontece ali em Jerusalém. Ele escreve, por que essas coisas estão acontecendo? Por que isso? E em 599 nós percebemos que Nabucodonosor pega algumas pessoas como prisioneiros. Logo, existem pessoas ali que estavam em Jerusalém que tinham um conceito muito bem dado, assim como os 4 que nós conhecemos muito bem, ali Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Nós temos em 587 o templo de Jerusalém, onde esse templo é destruído, e nós temos vários significados com isso tudo. Entretanto, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Abacuque existe um significado. Quando nós olhamos essa palavra Abacuque, muitas pessoas na verdade traçam esse Abacuque como se fosse uma planta de jardim. Mas a maioria dos estudiosos não observam assim. Abacuque significa abraço. E é sobre isso que eu gostaria de expor um pouco com vocês. Por que esse significado desse abraço?
Quando nós começamos a entender um pouco desse livro de Abacuque, nós percebemos que existem duas explanações textuais do livro de Abacuque. A primeira explanação textual que muitos utilizam é a histórico-crítica. A histórico-crítica, ela exponencialmente é vista como... Abacuque é visto como um profeta sem pátria, e pelo qual o sobrenome dele, querendo ou não, redescreve o que é testificado. E se você for analisar, querendo ou não, eles utilizam que Abacuque é da mesma época que Naum, aonde ali é estabelecido dois poderes diferentes. Um assírio que está em decadência e o outro babilônico que está na renascença, que está crescendo, né? que no caso está surgindo. A forma em que é exposta a Síria é como se ela fosse uma pescadora de povos. E o Deus deles é uma rede ali como se fosse de pescadores mesmos, né? Para onde eles passam ali com aquela rede enorme, eles vão pegando e pegando todos os peixes possíveis. Assim é a visão sobre os assírios. Entretanto, quando nós vemos mais na frente, nós vemos eles sucumbir diante dos babilônicos. Os babilônicos, o deus dele é uma águia, e uma águia guerreira, que significa força. E não sei se vocês percebem, mas a águia, ela tem força para derrubar todo e qualquer tipo ali de serpente, ela tem força para pegar peixes. A águia é um animal totalmente diferenciado. E nesse princípio geral é trabalhado no livro de Abacuque, acerca da histórico-crítica, é o seguinte: que o arrogante confiado em si mesmo faz sua própria vida fracassar. O inocente que confia em Deus consegue salvar a sua vida. Ele trabalha o seguinte: aquele que não confia no Senhor e tem a arrogância de se achar em alguma coisa, ele vai sempre andar em fracasso. É o que aconteceu ali com esse povo. Esse povo chegou ao momento de ser arrogante e se afastar de Deus. E por se afastar de Deus, eles sempre vão viver debaixo de fracasso. Mas aquele que confia no Senhor sempre tem a vida salva. E isso é demonstrado no livro de Abacuque, porque alguns ainda conseguiram se salvar, né? Aí nós temos uma outra explanação textual, que é a histórica literária, que exponencialmente é vista como uma história de um escriba. Um escriba que grava suas letras, né, em folha de cera, através aquelas ceras de abelha, né? E o interessante é como se fosse antigo. Gostaria que vocês lembrassem disso um pouco, como se fossem umas placas de couro, né? E ali é escrito sobre aquilo ali. Então, esse histórico literal é bem exposto sobre o que seria de fato Abacuque, um escriba. Ele mostra o Senhor de forma totalmente diferente. Ele mostra o Senhor agindo mesmo através de nações perversas. Ou melhor dizendo, a gente percebe que no livro de Abacuque, Deus se utiliza de uma nação que para Abacuque era pior do que a nação de Jerusalém, pior do que a nação de Israel, pior do que qualquer tipo de nação. Era uma nação totalmente aquém de quem Deus era. E é interessante porque o princípio deles é demonstrar que Deus age mesmo com situações, mesmo com nações perversas. E essa nação era a própria Babilônia. E ele usa nações perversas para se fazer cumprir os seus propósitos. Olha só que interessante, né? Então a gente vai percebendo que o livro de Abacuque, na verdade, ele tem todo um significado. Entretanto, mesmo aplicando, alguns críticos, mesmo aplicando o conceito literal, que vai ser o que nós vamos aplicar para ler o livro de Abacuque, eu gostaria que você entendesse o seguinte: que esse nome Abacuque é um nome raro. Mesmo nas épocas distantes, a gente não ouve falar muito sobre esse nome. Até porque quando nós pegamos o termo no hebraico, que é incerto para muitos, né? Mas ele é utilizado, como nós falamos, sobre o próprio abraço, que na verdade essa palavra abraço no hebraico, abak, né? Ele tem ali mais significado perto de Abacuque do que de qualquer outro. Eu gostaria que você compreendesse o seguinte: como é tratado de fato esses temas em Abacuque. Abacuque é muito tratado sobre o problema do mal. Abacuque é muito
tratado sobre justificação pela fé. Abacuque é muito firmado, querendo ou não, sobre o triunfo da fé. Abacuque ele exporta e fala sobre várias coisas. E eu gostaria que você se aprofundasse junto comigo, junto com um irmão chamado Heber Campos. Heber Campos Júnior, ele trata esse tema de Abacuque como alguns problemas da fé em face às dificuldades que nós temos. Ou então, vamos falar assim, sobre empecilhos para os cumprimentos da promessa de Deus. Então, Heber Campos, ele vai tratar esse livro aqui de Abacuque como as dificuldades que todo cristão tem ao ver as dificuldades da vida, ver as circunstâncias da vida. E nós vamos perceber, assim também como o próprio Leisor, William Leisor fala o seguinte: Abacuque exerceu o ministério do reino de Joaquim, até porque os caldeus são mencionados como bem conhecidos e de formidável refutação. Ou melhor dizendo, para que vocês compreendam, Leisor ele já retrata Abacuque vivendo uma época também de decadência. Abacuque vivia uma época de decadência e por isso que Abacuque fala com o Senhor ali, até no versículo 2, falando: Senhor, até quando? Até quando eu vou pedir socorro e o Senhor não vai me escutar? Até quando eu vou clamar e pedindo assim, Senhor, violência, traga salvação, eu vou gritar desesperado e o Senhor não vai me ouvir? Até quando isso vai acontecer? Né? Nós percebemos então com muita clareza, ele está vivendo dias obscuros, dias absurdos. E quando nós falamos sobre profetas, nós conseguimos enxergar de fato o que é um profeta. A Bíblia, quando retrata sobre o profeta Abacuque, quando retrata sobre esse nome profeta, eu gostaria que vocês compreendessem o seguinte: todo profeta é visto como oráculo. Oráculo, para que aqueles que não sabem, é como se fosse um recipiente. Um recipiente ali que recebe tudo aquilo que o seu dono quer colocar. Ou melhor dizendo, um profeta não soa as suas palavras, o profeta só fala aquilo que Deus manda ele falar. O profeta não age conforme o seu querer, mas age conforme o querer de Deus. É bem interessante nós falarmos sobre isso, porque nós percebemos isso no próprio Elias. O profeta Elias, ele trata o seguinte: não vai chover mais. E muitos falam: não, é segundo a palavra de Elias. Ele falou que não ia chover e não choveu, porque Elias era profeta. E Elias não falava coisas que não fossem do agrado e da vontade de Deus. O profeta só falava e só ali exclamava aquilo que era a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Quando nós pegamos alguns pronunciamentos, né, de profetas, nós pegamos Isaías capítulo 13, no verso 1, Isaías 15, 1, Isaías 17, 1, Isaías 19, 1, Isaías 21, 1, Isaías 22, 1, Isaías 23, 1. Todos esses ali o profeta vai querer mostrar o que? Uma descida do céu, uma revelação do céu, para transmitir aquilo que de fato Deus quer falar. O próprio livro de Naum, quando nós pegamos o verso 1, é dito o seguinte: oráculo contra Ninivita. Livro da visão de Naum. Olha só que interessante, todos eles vão pronunciar como se fosse um oráculo, um recipiente, aquele que recebe de Deus o que é para receber. Então Abacuque aqui ele não é diferente. Ele vai falar sobre aquilo que Deus colocou ele para falar. Entretanto, antes de Deus fazer ele falar alguma coisa, Abacuque tem algumas perguntas para Deus. E essas perguntas são muito pertinentes para os nossos dias. E eu gostaria que você compreendesse o seguinte: quando nós lemos o livro de Abacuque, esse livro de Abacuque ele tem algumas técnicas literárias. Essas técnicas literárias é muito visto no livro de Abacuque. Por exemplo, vamos lá para o Abacuque 1,6. Abacuque 1,6, por exemplo, diz o seguinte para nós: farei com que se levantem os caldeus, povo cruel e impetuoso, que percorre a terra inteira, tomando posse de casas que foram deles. Nós percebemos aqui no versículo 6 uma hipérbole. Que hipérbole? Nós vemos um exagero. Nós vemos aqui, de fato, um exagero quando é retratado aqui sobre os caldeus. Aqui nós vemos, é dito aqui, um povo o quê? Cruel e impetuoso.
Nós vamos ver também ali no versículo 8, quando é dito para nós: seus cavalos são mais velozes que as panteras, mais arisco que os lobos do deserto. Seus cavalos vêm a galope, os cavaleiros apontam lá longe, voando como um águia que mergulha sobre a sua presa. Nós vemos ironia. Quer dizer, Deus usa do oposto para falar aquilo que ele queria falar mesmo. Ele usa de ironia. Nós vamos ver aqui no versículo 10, ele caçou dos reis, zomba dos chefes e das fortalezas, porque faz um aterro e as toma de assalto. A gente vê uma personificação, uma presopopeia, quer dizer, uso de símbolo. Nós vamos ver também aqui no versículo 14, quando é dito para nós: tratas os homens como peixes do mar, ou como répteis que não têm chefe. A gente vê símiles. Como assim símiles? Um análogo. A gente vê aqui semelhanças. Ele quer assemelhar coisas com coisas. Então o livro de Abacuque ele tem muito dessas coisas, mas o mais interessante, além dessas técnicas, é o contexto geral que Abacuque quer falar conosco. Uma coisa interessante é esse conceito teológico que Abacuque traz. Esse conceito teológico que o próprio Paulo, depois no livro de Romanos, ele pega para si, que é a justificação pela fé. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. É dito o seguinte: não me envergonho do Evangelho, pois ele é força para todo aquele que acredita. No judeu em primeiro lugar, mas também no grego. De fato, o Evangelho, a justiça se revelam única e exclusivamente através da fé, conforme diz as Escrituras: o justo viverá pela fé. Gênesis capítulo 15, verso 6, Abraão acreditou em Deus e disse: foi imputado como justiça. A gente vai pegar o próprio livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. Quem não é correto vai morrer, enquanto o justo viverá pelo quê? Viverá pela fé. E eu gostaria que você compreendesse o seguinte: esse conceito denotado aqui, que o próprio Paulo se utiliza bastante para falar sobre isso, é para nós entendermos o quão importante é a fé. E quão importante seria esse triunfo da fé. O que me chama a atenção é que quando nós pegamos essa palavra, né, no hebraico muna, para falar sobre fidelidade, ou então pistis, né, no grego, que muitos gostam de utilizar para falar fé ou fidelidade, nos mostra sobre a fé, querendo ou não, de Abacuque na doutrina de Paulo. Como é que a gente faz isso? A gente consegue encarar a mensagem de Abacuque totalmente diferente, ou melhor dizendo, totalmente igual à preparação do Evangelho no Novo Testamento. Quer ver uma coisa? A mensagem que é destinada a nós, quando Abacuque fala que não é correto vai morrer enquanto o justo viverá pela fé, é a mesma mensagem direcionada através de Paulo, que falou: o Evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz as Escrituras. Ele está lá se falando sobre Abacuque: o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11, o próprio Paulo vai falar um pouco também sobre isso. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pelo quê? Pela fé. Hebreus 10:38, o meu justo vive pela fé, mas se ele volta atrás, nele não encontro mais nenhuma satisfação. William Laser deixa bem claro quando vai falar sobre isso, quando ele diz o seguinte: o Deus Redentor empregou as perguntas de Abacuque como meio de graça para lhe fortalecer a fé. William Laser vai deixar bem claro para nós algumas coisas, dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que Abacuque em si pergunta, tudo aquilo que Abacuque está vivendo, é para mostrar para Abacuque que, de fato, a nossa fé pode nos justificar. E o que mais chama a atenção é porque, quando é falado sobre essa fé só pode ser testificado em alguém. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de quem? De Deus. Quer dizer, a própria fé que nós temos é algo que Deus nos deu. A própria fé pelo qual nós encaramos é algo que Deus nos deu. Deus nos deu essa fé. E eu gostaria de encerrar essa primeira parte com os amados irmãos, trazendo
um pequeno contexto, um pequeno sinal aqui acerca de Abacuque. Abacuque ele começa fazendo várias perguntas para Deus. Muitas delas não foram respondidas. Mas existe uma coisa que é bem evidente quando Abacuque, depois de um tempo, ouve as palavras de Deus. Porque Abacuque chegou um momento, em nenhum momento, melhor dizendo, Abacuque chegou a não considerar que Deus não estava presente. Em nenhum momento Abacuque chegou a pensar que Deus, na verdade, havia se apartado dele. Mas uma coisa Abacuque percebeu. Abacuque percebeu as grandes palavras que o próprio profeta fala para nós. As palavras que diz o seguinte: aqueles que Deus ama, de fato, Ele corrige. E Ele corrige para haver e produzir na pessoa o quê? Paz e justiça. O que precisava ser produzido na época em Jerusalém era justiça e paz. O povo tinha esquecido sobre o que é justiça. E o livro de Abacuque vai trazer muito bem para nós sobre justiça. Às vezes nós não compreendemos o agir de Deus, não compreendemos o que Deus quer falar conosco. Às vezes nós temos tanto em nós essa crença que observamos as coisas e falamos e temos a certeza que Deus vai intervir de alguma forma. E eu gostaria de dizer uma coisa hoje para você: e se Deus não intervir? E se acontecer aquilo que de fato é para acontecer? Como vai ficar? E eu gostaria de encerrar esse momento trazendo para vocês uma pequena lembrança. A lembrança de que para nós de fato sermos justificados, nós precisamos de alguém que nos justifique. Para nós de fato estarmos diante de Deus, nós precisamos ser justificados nele. E não tem outro meio de justificação a não ser através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, que possa guardar a tua casa, guardar